Ao vivo com Silmar César Miller. Tá vendo, Silmar? O vestuário aí puxa os preços e por isso que todo mundo anda de calça rasgada. Até eu tenho, a minha tem um rasgo aqui também. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos amigos do Terra Viva. Como é que caminham as commodities nesta terça-feira? Mais um dia de sol seco, vai fazer 26, 27 graus em São Paulo e nada de chuva por enquanto. Tavinho, preços disparando aqui nos mercados internacionais, o que já era mais ou menos previsto ontem à tarde, depois que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz sempre um levantamento semanal da situação das lavouras nos Estados Unidos, então uma fase crítica de desenvolvimento nesse momento, soja, milho, trigo, algodão, e tem chovido pouco por lá também. E isso tem afetado a tendência de produtividade das lavouras. E ontem saiu um relatório, no final do dia, mostrando que pioraram as condições das lavouras americanas exatamente por conta do clima muito quente e seco, que, aliás, está atingindo a Europa também, todo o hemisfério norte nesse momento. E isso, portanto, já está claro que as lavouras estão sendo afetadas pelo clima, a situação das lavouras piorou bastante. No caso, um exemplo aqui, no caso da soja, por exemplo, apenas pouco mais da metade das lavouras pode ser considerada em boas condições. O resto, tudo em condições irregulares ou até ruins. Mesmo caso do milho com 61% apenas das lavouras em boas condições. Isso serve para o algodão também, para o trigo primavera, que são outras safras que estão em andamento nesse momento. Bom, o resultado disso já podia ser previsto ontem, no final da tarde, até fiz um comentário falando disso, era uma explosão dos preços na abertura dos negócios nesta terça-feira, e foi o que aconteceu. Os mercados estão explodindo nesse momento. Soja agora há pouco subindo 1,8%, o milho disparando 2,6%, trigo subindo mais, 3,6%. Trigo ainda tem problema lá da Ucrânia, né? Porque a coisa lá enroscou de novo. Possivelmente vai demorar essa reabertura dos portos ucranianos, porque a Rússia resolveu, no final de semana, depois de ter acertado lá a reabertura dos portos, um acordo assinado e lacrado já na sexta-feira, acabou jogando um míssil lá no porto de Odessa, na Ucrânia, e tudo voltou a estacar zero. Então, o trigo está disparando 3,6% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, o algodão também sobe 3,5%, também refletindo condições muito ruins das lavouras americanas. Lembrando que os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais de algodão, portanto, isso tem um efeito muito direto no mercado internacional. Algodão, portanto, disparando 3,5%. E o café, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a situação aqui no Brasil, subindo bastante também, 2 pontos percentuais. Tem notícia aqui de qualidade não muito boa do café que está sendo colhido nesse momento, uma safra que já foi prejudicada pelo clima que continua ainda refletindo negativamente na situação das lavouras nesse momento. Açúcar está estável nesse momento. Suco laranja subindo 1,4%, cacau também 1 ponto percentual, e o boi gordo, o grão B3, também voltando a subir 0,8% aqui no mercado futuro de São Paulo. Dólar operando com queda nesse momento, 0,4%, R$ 5,34. Mercado de ações na Bovespa, aqui na B3, índice Bovespa com alta de 0,2%. Para finalizar, está vindo o petróleo voltando a subir 1,4% nesse momento. Esse é o cenário nesse metade do dia aqui, de terça-feira, tá vendo? Ok, metade do dia aqui no Brasil, né? Para alguns lugares aí já está no fim do dia. Acaba fechando mais ou menos por aí. Mas aqui ainda influencia nos preços, porque nós temos a tarde toda aí pela frente. E deixa eu te falar, esse negócio esse calorão que está fazendo na Europa, essa mudança climática, eu estava lendo um artigo outro dia, já tem preocupado aí vitivinicultores na Europa por conta dessas mudanças climáticas. E a gente está passando por um tempo muito quente lá na Europa, né, de muito calor, muitas variações, e a vindima é agora, em setembro, né, na Europa. Será que vai dar vinho bom esse ano? Olha, você em época de seca, né, como aqui no Brasil também, é sinal de vinho bom, desde que não seja demasiado, né? Não derruba a produção também, não resolve nada. Mas clima normalmente seco é bom para a vitivinicultura, né? Vitivinicultura aqui. Sei de cor aqui as boas safras de vinho aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque eu associo com a seca que afeta a soja, por exemplo. Ano que tem quebra na safra de soja no Rio Grande do Sul é ano de vinho bom. Boa essa referência. Ano de queda da safra de soja no Rio Grande do Sul é ano de vinho bom porque faltou chuva
não excessivamente, mas a uva prefere o terroir mais seco e mais arenoso e calcário. Bom, vamos voltar aqui para o nosso IPCA. Uma queda aí, sinaliza isso que nós teremos aí. Quer dizer, eu estava reparando em alguns preços nos supermercados, tem muita coisa em promoção e tem alguns preços que baixaram realmente. Então, acho que isso bate direto aí nesses índices de inflação. E os próprios combustíveis aí. Se a gente tivesse uma incidência de queda maior, porque praticamente não teve para o diesel, eu acredito que a gente podia até chegar a alguns números melhores. Isso significa que até o final do ano aí, na festa das eleições, vai ser tudo cor-de-rosa? Mais ou menos também. Bom, tem esse negócio do leite, já estava sendo previsto, então no pico de entre-safra de leite, né? Houve realmente aumento nos custos da produção, afetando diretamente aqui os preços nos supermercados, principalmente leite longa-vida, um negócio impressionante que tem subido o preço do leite longa-vida. O pessoal aí realmente repassando agora para o consumidor alguns preços que estavam represados lá na zona produtora e também na indústria. Então, o efeito está sendo direto aqui, com o índice, um efeito mais direto no índice de alimentação e bebidas, que é um dos índices importantes que compõe o IPCA, que é o índice oficial da inflação. Mas, fora isso, a gente tem visto aqui uma certa acomodação aqui dos preços de alimentos em geral, com essa exceção aqui. E com a tendência de continuar assim por conta de ingresso de safra nova de milho, por exemplo, nesse momento, que é um indicador importante aqui para o preço da ração, que influi diretamente no custo de carnes, de leite, de ovos, né? Então, um componente importante. A gente só espera que isso não seja revertido, por isso que eu acabei de citar aqui, que é essa retomada de altos preços do mercado internacional. Isso acaba respingando aqui também, apesar de nós estarmos num momento agora de colheita do milho com uma safra muito boa. A gente viu a notícia agora, justamente uma safra possivelmente recorde de milho aqui no Brasil, essa segunda safra, muito boa, e isso, claro, tende a dar uma amortecida na alta dos preços da ração aqui no Brasil, pelo menos. Porque o milho e soja são a base da ração para aves e suínos. E com uma grande produção, a gente pode prever também, quer dizer, você já comentou várias vezes, exportações maiores de vários produtos, e o milho entra junto com isso, quer dizer, bons dividendos aí para a nossa balança comercial, né? Agora, essa questão do leite chama atenção uma coisa muito engraçada. O leite tipo A, tem 3 marcas famosas aí no mercado, 4 marcas famosas. Esse leite custava em torno de 3 meses atrás, vai, R$ 6,90, R$ 7, R$ 6,80. Esse leite está custando R$ 7,30, às vezes manteve os R$ 6,90. O leite da caixinha, que custava, o longa-vida, que custava R$ 4,30, ele foi para R$ 10, tem leite custando R$ 10 o litro. E aí eu fico me perguntando o que é que está acontecendo. Se o leite que dura mais sobe de preço e flutua, e o leite que é fresco, que o leite A tem que ser envasado na própria propriedade, mantém os preços, qual é o segredo? Os produtores de leite A não estão repassando para o produtor? Não estou falando do A2A2, hein, que é aquele para pessoas que têm intolerância à lactose ou má digestibilidade com leite. Mas é um fato interessante, o leite A se mantém em R$ 7,00 na média. O leite B, o leite de caixinha, o longa-vida, sabe qual é o leite que as pessoas estão comprando no supermercado? Eu observo isso, o mais barato. Não importa se não conhece a marca. Chegou lá e você vai achar o mais barato que você vai achar, R$ 6,59, R$ 6,60, mas vai ter que revirar a prateleira. 7 é a média e aí vai, 8, 9, 10, depende da marca. Como se explica esse fenômeno do leite fresco não ter aumentado tanto e do leite longa-vida ter aumentado tanto? Eu cruzei na área, não sei se você vai fazer gol agora. Davi, não tenho a menor ideia de porquê dessa situação ainda. Realmente não tenho uma informação sobre isso. Aliás, não estava acompanhando, inclusive, essa situação, então vou ser bem honesto. Não sei por que essa diferença tão grande entre esses dois tipos de leite, tá vendo? Pois é, vamos dar uma pesquisada aí, João. Liga aí para o pessoal lá da LET, lá, o Jank lá, o pessoal, os nossos amigos lá. Dá uma ligadinha lá e pergunta por que esse mistério do leite A, que é o leite fresco, manter o preço, e o leite de caixinha, que é o leite que dura mais, nos últimos 3 meses, saltou aí de 5 para R$ 10 até, dependendo da marca e dependendo do que o produto tem de valor agregado. Vamos ver se a gente descobre. Liga lá para o Jank, tem que ter uma explicação.
Não é possível, não é possível. Tem que ter. Vou descobrir, Silmar, tá bom? Tavinho, só uma observação, que acabou de sair aqui uma nova pesquisa do FMI sobre a economia mundial, uma redução generalizada aqui nos índices previstos para esse ano, para 3,4% para 3,2%, se não me engano. Mas com uma exceção, praticamente todos os países com queda aqui nas previsões de crescimento da economia. Tem uma exceção, você imaginaria qual é essa exceção? Você poderia citar qual país você imagina que seja a exceção? O Brasil. Sem dúvida. Impressionante. O Brasil é um país com crescimento previsto para esse ano. O FMI estava estimando 0,8% de crescimento na última estimativa, subiu para 1,7%, que é o que está na cabeça dos economistas aqui no Brasil também. É o único país com crescimento previsto para esse ano nesse momento, enquanto todos os outros estão caindo. Paulo E lá Guedes, acontece. Né? Paulo Guedes é profeta agora? Porque ele falava isso, ele falava que nesse ano a economia ia crescer e os brasileiros iriam ver os resultados das ações praticadas e tomadas aí nos últimos anos. Será que ele tem bola de cristal? O mundo está... Não, tem um monte de coisa acontecendo. O mundo está virando de perna para o ar, né? Não vamos nem entrar em detalhe. Tem muita coisa que está os pés pela cabeça e tal. Mas é a inversão completa e total de tudo que aconteceu no mundo até agora. Os americanos lá, os europeus, devem estar coçando a cabeça e desesperados, falando: o que acontece na economia brasileira? Hã? Então, bom, o que acontece fora da economia brasileira que é o que realmente está fazendo essa diferença. E a questão lá, primeiro foi na pandemia, depois da guerra da Ucrânia, afetou mais diretamente os países envolvidos, a Europa principalmente, e os próprios Estados Unidos, né? Inflação muito alta, economia travando, tudo isso acabou influenciando. Isso foi global, né, praticamente. E o Brasil aqui na contramão, né? Com alguns indicadores positivos, o agronegócio é um desses indicadores positivos. Então, e outra coisa que é importante notar também, nós estamos crescendo aqui sobre uma base muito baixa, então até um pouco mais fácil, né? Você sai de zero, qualquer coisa acima disso é bom, né? Então, isso explica em boa parte esse desempenho da economia brasileira. De qualquer forma, é um indicador positivo, né? E com tendência a continuar até o final do ano, porque agora começa a entrar safras novas agora, a gente falou do milho agora há pouco, né? Tudo isso tenta arrefecer um pouco o ímpeto da inflação, por exemplo, e os indicadores da economia, a possibilidade de crescer a economia do segundo semestre tem muito a ver também com essas benesses aí do nosso Bolsonaro, que é esse pacotão, né? O pacotão das bondades, é dinheiro novo que está sendo injetado, claro, com recursos públicos, nós estamos pagando por isso, mas isso dá uma injeção na economia, movimenta toda a economia com maior consumo e acaba favorecendo esse tipo de comportamento. Acho que o raciocínio é esse mesmo, e o caminho é esse, porque como nós estamos em ano eleitoral, não é só o pacote de bondades, mas tivemos aí baixa nos preços dos combustíveis, previsão de safras boas de grãos no agronegócio, que vai favorecer as exportações, como a gente acabou de comentar. Então, eu acho que teremos uns 6 meses aí, eu acho que de uma certa curva ascendente. Mas é aquilo que você falou, as pessoas às vezes analisam crescimento e proporção e não prestam atenção em algumas coisas. Por exemplo, crescer de 1% para 2% é crescer 100%. Crescer de 10% para 11%, aí já é bem diferente, é um negócio muito diferente. Silmar, hasta amanhã. Amanhã a gente se vê novamente. Até amanhã, tá?